Oi, que coisa boa de ter por aqui. Muito prazer, eu sou a Letícia, se você tá chegando aqui por agora. E este é um vídeo especialíssimo pra mim, porque é um vídeo em que eu vou concluir o meu diário de noiva que eu comecei a fazer enquanto eu ainda estava noiva e nunca postei tudo nesse canal. Essa semana eu completei 1 ano de casada, 1 ano de casamento. O tempo passou muito rápido, voou. E eu queria fazer esse vídeo aqui especialmente para as noivas, algumas inclusive que são minhas clientes, que sempre me pedem: ai, Letícia, continua o diário de noiva, termina o diário de noiva, eu queria saber o resto da história. Então hoje eu vim fazer esse vídeo, um especial de 1 ano de casada, para contar para vocês, continuar contando a história dos bastidores do meu casamento. Então, se você gosta desse assunto, se você tá noiva ou se você só ama o universo de casamento, fica por aqui, esse vídeo é pra você. E eu vou contar tudo aqui, vou contar sobre os eventos pré-casamento, como foi o nosso casamento civil, vou mostrar vídeos inéditos que a internet nunca viu, bastidores, coisas sobre o dia do casamento mesmo, sobre como foi a organização da decoração que a gente fez sozinhos, com a ajuda de amigos e da família, fazer o buffet sozinhos, várias coisas bem feito a muitas mãos que o nosso casamento teve, e outras dicas de fotógrafa, de alguém que é apaixonado pelo universo de casamento. E no final eu vou contar também o que eu faria diferente hoje, depois de 1 ano, com outra cabeça, o que eu teria feito de outra forma. Então fica por aqui, fica até o final e vamos começar. Comecemos então pelos eventos antes do casamento. A começar pelo meu chá de noiva, que foi muito especial. Foi um dia assim, eu falava que eu não queria fazer chá de lingerie, chá de noiva, despedida de solteira, nada disso. Não é muito a minha vibe, não tem muito a minha cara. Eu também não sou uma pessoa que tem muitas amigas próximas, sabe? Eu tenho uma amiga muito próxima, que é minha irmã, algumas amigas próximas, mas poucas amigas, no geral. Então eu não tenho muitas amigas. E eu ficava pensando, não tem nada a ver comigo fazer chá de noiva nem nada não. Porém, eu amo organizar eventos. E eu queria aproveitar cada segundo, cada possível evento. A gente decidiu não fazer um chá de panela, porque na época que a gente tava noivo, eu e o Dinho, a gente tava morando em cidades diferentes. Ele já tava morando aqui em São Paulo e eu continuava morando lá em Minas. Ele tava com uma rotina muito puxada também. Então a gente decidiu não fazer um chá de panela, porque eu acho que chá de panela tem que ser dos dois, né? E aí, na última hora, eu resolvi que eu queria fazer um chá de noiva. Inclusive, eu chamei de chá de noiva porque eu não queria que tivesse aquela cara de chá de lingerie ou de despedida de solteira. Sabe? Aquela coisa meio apelativa. Eu queria que fosse uma coisa que tivesse bem a minha cara. Então, nós organizamos eu, minha irmã, minha prima, minha outra prima que também foi madrinha, minha mãe, minha cunhada. Cada uma fez uma coisa e a gente bolou esse chá que foi super singelo. A gente fez assim, no salão do prédio, foi bem simples, mas foi muito especial. A gente fez coisinhas de decoração, de papelaria, principalmente, porque eu também não queria gastar muito com isso, porque tudo é caro, né, gente? Tudo é caro. Você começa a organizar casamento, parece que aparecem 1 milhão de coisas pra pagar, e é assim mesmo. Eu não queria gastar muito dinheiro com isso, com o chá, mas eu queria fazer uma coisa bonitinha, especial. Então eu fiz bastante coisa de papelaria, fiz essa identidade visual bem italianinha, azul com branco. A gente usou limão siciliano e ramos do limoeiro pra fazer a decoração, que os limões a gente pegou lá na cidade onde os meus pais moram, bem na fazenda, assim, aquela coisa. A gente catando limão, minha mãe trouxe um tanto de limão da roça, e a gente usou isso na decoração. Quem fez o bolo foi a minha cunhada, que também fez o bolo do casamento. Então ela usou o chá de noiva como um teste pra fazer o bolo do casamento, então o bolo foi do mesmo tamanho do bolo do casamento. Foi super legal, assim, ter um bolo enorme, porque ele compôs muito bem a mesa. As comidinhas a gente fez bem coisa simples, assim, uma mesa de lanche, tinha pão de queijo, uns salgadinhos,
uns patês, frutas, umas coisas que a gente colocou na mesa pra ficar bonito, mas que também tava super gostoso, mas foi simples, a gente mesmo que arrumou tudo. E as brincadeiras foram uma parte muito especial, foi muito legal. Quem organizou as brincadeiras foi principalmente minha irmã. E a gente fez algumas coisas bem legais. Primeiro, uma competição de vestido de noiva de papel higiênico. Então a gente dividiu as meninas em grupos. Cada grupo tinha que fazer um vestido de noiva de papel higiênico. E aí o melhor vestido de noiva ganhava. Foi super divertido. Mas eu fiquei tirando fotos enquanto as meninas arrumavam os vestidos. Foi muito engraçado. Uma correria pra arrumar vestido. A gente também fez uma brincadeira de raspadinha, de encontre o noivo. Inclusive eu vou colocar um shorts, vou postar um shorts hoje, no mesmo dia que sair esse vídeo. Já vai ter saído esses shorts, mostrando um pouquinho mais de como eu fiz essa raspadinha. Ficou super fofo, foi muito engraçado brincar disso. E a minha irmã também fez uma brincadeira que essa eu não sabia. Foi bem de surpresa, mas foi bem legal. Não foi nem tanto uma brincadeira, assim, mas foi um momento especial em que todas as convidadas escreveram uma história que tinham vivido comigo, ou alguma reflexão sobre o nosso tempo juntas, ou algum conselho pra mim. E aí, numa roda, assim, cada uma foi falando essas coisas pra mim depois de escrever, e foi muito legal. Ela pediu, na verdade, pra cada uma escrever isso antes. Quando mandou o convite pra elas, ela já tinha pedido pra elas escreverem alguma coisa ou pensarem em alguma coisa antes. Então foi bem legal, porque as meninas realmente trouxeram coisas legais, disseram coisas legais, foi muito especial. Chorei, choramos. Foi bem legal. E era justamente isso que eu queria, uma coisa que fosse a minha cara, que não fosse, sabe, que não fosse só bagunça, que fosse divertido, lógico, mas que também tivesse significado, sabe? Então foi muito legal. E de lembrancinha, a gente fez umas caixinhas, como se fosse uma caixinha de frios, bem simples, assim, bem italianinha, que ficou bem fofo também. E eu escrevi um mini recadinho, uma mini cartinha com um mini envelopinho pra cada uma e coloquei nessas caixinhas. E é um dia que eu sempre vou lembrar. Eu acho que eu aproveitei, inclusive, gente, mais, eu consegui aproveitar mais esses eventos pré-casamento do que eu aproveitei o dia do casamento em si. É lógico que o dia do casamento em si eu também aproveitei, né? Mas foi um dia que passou muito rápido, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então, esses dias pré-casamento, esses eventos pré-casamento foram os que eu mais consegui, assim, viver cada segundo e que eu tenho lembranças muito especiais desses dias. Então, se você, inclusive, estiver pensando na dúvida se você faz ou não eventos pré-casamento, faz. Se você tem vontade, faz. Faz de um jeito simples, sabe? Faz coisa básica, assim. Não precisa encabular demais, gastar demais com isso. Faz coisa simples, mas faz pra ter esse momento com as pessoas que você ama, porque é muito legal. O segundo evento pré-casamento foi o nosso casamento civil. Eu queria muito ter casado lá na cidade dos meus pais, no interior. Queria muito ter casado lá, porque lá sou eu. É a minha cara, é aquele lugar, eu pertenço ali. Porém, a gente casou em fevereiro, uma época de chuva, então lá não ia dar pra fazer, não ia dar pra chegar, as pessoas iam ter dificuldade de chegar, é muito difícil, lá é bem roça mesmo. Então, mesmo que fosse em outro lugar, eu queria que fosse mais fácil das pessoas chegarem, sabe? Então, no fim das contas, a gente não conseguiu fazer o casamento oficial lá. Porém, a gente casou no civil lá. E esse foi um outro dia muito especial pra nós. Porque a gente fez, assim, uma coisa super simples. A gente casou no cartório. E depois a gente foi à casa do meu tio. A gente fez um café da tarde lá. Só os nossos pais, irmãos. E tinha um tio-avô e mais um tio, assim, mas coisa bem... Foi durante a semana, então nem tinha como chamar muita gente, tava muita gente trabalhando. Mas a gente queria mesmo que fosse bem intimista. E a gente chamou a nossa fotógrafa, a Marina. A gente também tinha contratado pré-wedding, porém, como a gente tava morando longe um do outro, a gente não conseguiu um tempo pra fazer um ensaio de pré-wedding antes do casamento. Então a gente resolveu fazer o civil. E aí a gente fez o pré-wedding no dia do civil. Na verdade, eu vou explicar isso já, mas a gente fez dois ensaios. O primeiro foi no dia do civil e o segundo foi no dia seguinte. Eu já vou contar mais sobre ele. Mas o primeiro foi muito legal. A gente chegou lá pro café da tarde e ficamos ali um pouquinho com o pessoal. E aí a gente foi fazer as fotos, nosso ensaio. Então a gente teve um tempo pra nós dois ali, pós-civil, bem tirando foto. Eu adoro, no meio do mato, né? Então foi muito legal. As fotos ficaram lindas. A Mari arrasa, gente. Ela é maravilhosa. Você aí que está em BH, especialmente agora que eu estou em São Paulo, não tem jeito tanto de eu ir pra BH pra tirar fotos suas.
amigos, mas se você vai casar, chame a Marina, ela é perfeita. E aí a gente teve esse tempo super especial, o café da tarde com a família, que foi... Ai, gente, foi muito legal. Foi super simples. Um café da tarde que a gente fez. Não teve nenhuma pompa. Mas o lugar lá é lindo. Lindo. Aquele lugar é lindo, eu amo. A gente riu junto, a gente orou junto. Sentou e comeu pão de queijo e foi maravilhoso. Eu vou mostrar agora pra vocês um pequeno vlogzinho que eu gravei no dia. Mas assim, eu gravei igual o meu nariz, porque eu estava vivendo. Então, aproveita aí esse gostinho de como foi. Demais, o beijinho dele pretinho. Vamos casar? Deixa aberto aí que elas fecham. Ó, já chegou. Esse cabelinho tá ótimo. Hoje é o dia do nosso casamento civil, 10 dias antes do casamento real. Então eu resolvi gravar esse vlog pra lembrar carinho desse dia. Uber, você não é um pai, é um Uber. Melhor é a filmagem, altíssima qualidade. Pois era com o nome já alterado. Mas o álcool. Ô, gente, mas essas coisas, tipo assim... É de coco, só quer que põe o suco com açúcar? Fim de dia e o meu vlog não deu em nada. Fiquei ocupada vivendo, né? Não tem foco, não tem nada. Meu vlog só tem assim, as pessoas... Mas é isso. Vigia o show, viu? Cada coisa que a gente inventa. Ô pai, acende a luz aí que a gente não tá enxergando nada aqui não. Claramente, tá um breu, mas deixa vocês ouvirem os passarinhos. O vlog vai ser só de som. Não dá pra ver nada. Vai lá, amor. Eu fiquei pendurado. Ô, Jimmy, me dá essa bolsa aí pra resolver minha vida, amor. Thank you. Vocês podem ir andando. Animada. Igual o dorama mesmo. Que fica todo mundo gravando assim como se tivesse. Como você viu, então, no dia seguinte, a gente acordou, assim, 3 horas da manhã. Eu me arrumei toda, me maquiei, arrumei o cabelo. Nós saímos pra caçar o nascer do sol. Num dos lugares mais lindos que eu conheço. Um dos meus lugares preferidos na vida. Que é esse espaço aí que tem lá perto da casa dos meus pais. Que é, assim, vista de montanha 360 graus. É um terreno particular, então não dá pra tirar foto lá de qualquer um. Mas a gente vive indo lá a vida inteira. Então a gente foi lá, pediu pro dono do terreno e fomos lá tirar foto. Acordamos super cedo. A caminhonete não subia na estrada porque é um lugar que ninguém vai. Não tem estrada direito. A estrada que tem
lá, assim, já tava todo fechado de mato. Então a gente teve que subir a pé, 3h30, 4 horas da manhã. Pulamos a porteira e fomos tirar foto. E nesse dia foi muito especial, na verdade, porque o plano desse ensaio não era nem tanto fazer foto, não era tanto fazer o ensaio em si. Mas a Mari topou com a gente para essa aventura, então a gente acabou tendo foto. Mas o plano para isso, na verdade, era a gente gravar alguns takes pro vídeo do casamento, que inclusive quem fez o vídeo do meu casamento foi a minha irmã, que é videomaker. Eu vou contar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E também a gente queria muito ler os nossos votos um pro outro antes do casamento. Eu sei, parece loucura isso, mas foi muito especial. Eu queria fazer alguma coisa diferente pro vídeo. Então a gente, ali no nascer do sol, né, nesse lugar de montanha maravilhoso, a gente leu os nossos votos um pro outro. Isso entrou no vídeo do casamento também. Eu vou deixar um trechinho aqui pra você ver. Agradeço a Deus por ter visto que não era bom que eu estivesse só. Primeiro foi uma aventura, porque a gente, assim, subindo lá no meio da roça, aquele trem todo, foi muito divertido. Acordamos super cedo. E foi eu, meu pai, minha irmã, o Jim, a Mari, todo mundo, assim, e foi muito divertido. E também foi muito especial a gente ler os nossos votos um pro outro. Foi um tempo, assim, de realmente prestar atenção, sem tanto a ansiedade do dia do casamento, e realmente absorver aquilo tudo, viver o momento, cada segundinho, assim. Foi muito legal. E o resultado das fotos e dos vídeos ficou, assim, incrível. Ficou muito legal. Ficou bem Orgulho e Preconceito, do jeitinho que a gente queria. A gente ama Orgulho e Preconceito. Eu coloquei algumas referências, assim, de Orgulho e Preconceito no casamento e no vídeo do casamento. Inclusive, a música da minha entrada foi a minha música preferida da trilha sonora de Orgulho e Preconceito. Qualquer música da trilha sonora de Orgulho e Preconceito teria dado certo, né? Porque são todas maravilhosas. Mas foi a minha preferida e foi a coisa mais legal do mundo. Eu não vou colocar a música aqui, porque senão depois desse vídeo vai ter direitos autorais, mas foi muito legal. Dá pra você ver um trechinho no vídeo do nosso casamento que tem aqui no canal também. E aí, falando um pouquinho sobre ensaio pré-wedding, por que eu recomendo que você faça um ensaio pré-wedding? Se você tem essa oportunidade, esse privilégio de fazer um ensaio antes do casamento, eu acho que é um super jeito de, aproveitar cada segundo pré-casamento, porque realmente o dia passa muito rápido. Então, quando a gente consegue viver essa fase aproveitando tudo, é muito legal. Eu tenho memórias tão especiais desses dias antes do casamento. E eu amo que a gente fez 2 ensaios diferentes, porque isso foi super especial. Inclusive, a gente fez um ensaio também no dia que a gente ficou noivo, né? Que foi a minha irmã que tirou foto. Eu tenho esse privilégio, né, gente? Fotógrafa, eu tenho várias pessoas ao meu redor que tiram foto. Tiro foto bem, que são amigas próximas ou minha irmã mesmo. Então, eu sei que eu tenho esse privilégio de poder ter feito várias coisas. Mas se você pode e se você gosta disso, faça. Ou mesmo se você não gosta. Um ensaio pré-wedding eu acho que é muito especial, especialmente se for com o mesmo fotógrafo do seu casamento, porque é uma chance de vocês se conectarem com o fotógrafo, de entender como que funciona a direção dele, de se sentirem à vontade com ele, porque no dia do casamento isso vai fazer muita diferença. Eu acho que para as noivas talvez seja um pouco mais fácil de se ajustar ao fotógrafo. Geralmente a gente conversa mais com o fotógrafo, com a fotógrafa antes do casamento. E a gente costuma ter, numa regra geral, assim, mais facilidade de tirar foto também. Mas é até uma chance pro noivo ficar mais à vontade com o fotógrafo, já conhecer a fotógrafa do casamento. Isso é ótimo. Também, gente, é muito legal de ter as fotos depois e lembrar depois dessa fase de quem vocês eram quando vocês estavam noivos e organizando as coisas pro casamento, sabe? É muito legal. Eu recomendo que você, inclusive, faça um ensaio pré-wedding que tenha a cara de vocês. Talvez no lugar onde vocês se conheceram, ou em um lugar que vocês amam, ou em um lugar onde foi o primeiro encontro. Tragam coisas da história de vocês para esse ensaio. Sejam em um lugar em que vocês ficam à vontade. Isso traz personalidade pro ensaio e vocês ficam à vontade porque vocês conhecem aquilo ali, faz parte de vocês. É lógico que um lugar super lindo, super diferente, pode ficar muito legal também, mas é super especial quando tem esse gostinho da história de vocês. Tipo, a gente decidiu fazer essas fotos com uma caminhonete a caminhonete da Hannah Montana, que é a caminhonete velha do meu pai, lá da roça. E eu amo essa caminhonete. Isso tem tanto a cara da gente, essa coisa no meio do mato, em cima da caminhonete. Eu amo isso, eu sou muito assim, eu vejo, eu enxergo a gente nessas fotos. É muito legal quando dá pra fazer isso. Antes
Antes de a gente entrar no dia do casamento em si, eu queria contar um pouquinho pra você de como foi fazer a papelaria e os convites do casamento, que é uma coisa que foi antes do casamento também, né? Eu já mostrei um pouquinho dos convites pros padrinhos em um outro vídeo do Diário de Noiva aqui no canal, mas uma coisa que eu ainda não tinha mostrado são os convites do casamento e a papelaria do casamento. Primeiro que os convites fui eu que fiz. Toda a base dos convites, a identidade visual, o layout dos convites, a impressão, inclusive a impressão eu fiz na minha casa com a minha impressora, os envelopes, a estampa dos envelopes, tudo isso fui eu que fiz. A única coisa que eu não fiz foram os selos que eu comprei prontos, eu já pedi eles personalizados da cor que eu queria, a quantidade que eu queria. Esses eu não fiz porque eu pensei, eu vou ter que comprar muito material pra isso que eu não tinha, eles não vão ficar perfeitos do jeito que eu quero que eles fiquem. Então esses eu encomendei e o resto tudo eu fiz. Eu fiz, primeiro, porque eu já trabalhei com papelaria de casamento antes, papelaria de festa. Eu tive uma empresa de papelaria de festa e eu queria muito fazer os meus convites. Fica super mais barato do que comprar? Talvez não, porque eu gastei muito tempo e eu gastei muito dinheiro com material também, porque material é caro. E eu já não tinha mais tantas coisas. Eu tinha os papéis que eu usei pra fazer os envelopes, então isso foi uma economia grande. E eu também não fiz muitos convites. Eu fiz convite só pros tios daqui de São Paulo e de BH. A gente tem muitos outros tios que moravam em outros lugares, então eu não mandei pra eles. A gente só entregou pessoalmente pros tios, pras avós e pros padrinhos, irmãos e pais. Então, o resto todo recebeu o convite digital, que eu também fiz, o layout foi igual. Vou deixar aqui passando pra vocês verem como que foi. Então, eu fiz poucos convites, se eu não me engano, foram uns 30 só. E mesmo assim, eu gastei bastante dinheiro com material, porque material, assim, papel bonito é caro. Eu comprei algumas coisas extras, assim, pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi super especial ter feito os convites. Foi divertido, sabe? É uma coisa que eu provavelmente só vou fazer uma vez na vida. É uma coisa que eu faria, assim, se fossem 300 convites. Mas foi super legal fazer esse. Foi super especial que eu fiz. E mais especial ainda foi que a minha mãe, ela fez a caligrafia dos convites, escrita assim, os nomes dos convidados, né? Escritos atrás. Porque quando ela era mais jovem, ela fazia caligrafia de convite. Naquela época, né, nos anos 90, eu usava essas coisas, fazia aquela caligrafia super clássica. Ela fez a caligrafia do convite do casamento dela e do meu pai. E aí eu pedi pra ela fazer a caligrafia dos nossos convites e foi muito legal, gente. Porque, assim, tadinha, ela já tava enferrujada, né? Tinha muitos anos que ela não fazia nada disso. Ela já casou tem mais de 30 anos. Então ela ficou lá treinando, semanas treinando. Tadinha. Mas foi muito legal que a gente teve isso. E eu guardei vários dos convites aqui, porque eu falei, eu não posso jogar isso fora. Gravei ela, tirei foto dela escrevendo. Então, são esses detalhes, sabe? Que fazem as coisas serem mais especiais. Fazem tudo ter mais significado. É isso. E a papelaria, eu fiz algumas coisas que nisso sim eu economizei bastante, porque eu não fiz muito. Eu não fiz muita quantidade, eu não fiz muitas coisas. E talvez se eu tivesse feito, por exemplo, menus de mesa, é uma coisa que é super barata de fazer, porque é só um papel cortado. E aí só o papel é bem ok, se for um papel bonitinho, não fica aquela coisa super cara. Então isso é super legal de fazer. Eu não fiz menus, porque a gente não fez mesa posta, então eu achei que não faria sentido fazer menu. Eu fiz umas coisas para um espaço das crianças, assim, de brincadeira, bolinho de sabão, eu fiz a embalagem, os desenhos para eles colorirem, coisas assim. Eu também fiz uma embalagem para os bem casados, que foi de tecido de algodão cru, com carimbinhos que eu mandei fazer, uns 3 tipos diferentes de coisas que tinham significado para nós. Eu fiz as flâmulas, que isso deu trabalho, mas que ficou bem legal. Não ficaram perfeitos do jeito que eu queria, mas tudo bem, eu amei mesmo assim, foi especial mesmo assim, foi legal que eu que fiz. Também fiz o nosso guest book, é um livro de assinaturas, e as pessoas não assinaram muito. Eu teria colocado hoje num lugar mais exposto, ou na saída, na entrada, assim, eu acho que as pessoas teriam visto mais e assinado mais. Não teve um tanto de recadinho. E eu também fiz umas plaquinhas, umas coisas assim, mais de detalhe, de decoração pra papelaria. E também fiz o nosso caderninho de votos, que ficou fofíssimo. Eu também vou fazer um short e colocar ele aqui pra vocês verem mais detalhes de como que ficou. Então foi isso de papelaria. Vamos passar agora pros nossos fornecedores. Começar pelo meu vestido. Meu vestido foi assim, um achado. Eu comprei ele numa promoção de ponta de estoque de um ateliê que eu já acompanhava em BH. Eu comecei a seguir alguns ateliês de noiva que eu gostava
em busca mesmo dessas promoções. Então, antes mesmo de ficar noiva, eu já tava seguindo alguns ateliês assim. E aí, mais ou menos em maio, eu fiquei noiva em julho, mas a gente já estava pensando no casamento, numa data pro casamento. Em maio, a gente já tava conversando que, provavelmente vai ser em fevereiro que a gente vai casar. Então, apesar da gente só ter ficado noiva em julho, em maio, eu já tava de olho, assim, em vestidos, porque eu queria realmente um vestido com um valor mais em conta pra economizar nisso. E aí, teve essa promoção desse ateliê que eu gosto, que é da Zilanda Barroso. Super recomendo também, gente, lá de BH. A Zia é uma querida, uma fofa e uma estilista maravilhosa. E aí eu comprei o meu vestido por R$1.500. Fala até baixo, R$1.500. Um valor, assim, maravilhoso, super em conta para um vestido de uma qualidade excelente. Só que daí, né, tava em ponto de estoque. Eu fui a segunda noiva que usou. Ele não foi para aluguel porque ele tinha um busto muito pequeno. E aí, lógico, né, a gente teve que ajustar isso, mas ele foi assim do jeitinho que eu queria. Talvez hoje eu teria mudado alguma coisa no vestido. Enfim, teria escolhido um modelo um pouquinho diferente, porque eu achei que ele ficou um pouco decotado demais. E isso me incomoda até hoje, olhando as fotos. Mas tudo bem, passou, foi. E eu comprei o vestido por um preço maravilhoso. E ainda com o véu, com a mantilha, né, que eu quis fazer, que também foi minha, com as alterações do vestido, ele ficou assim num preço incrível, que eu jamais compraria um outro vestido, nem alugaria, não ficou preço nem de aluguel de vestido. E é o vestido meu, né, o vestido é meu, ele tá comigo até hoje e vai ficar comigo. Minimalista, liso, do jeito que eu queria, com a cinturinha do jeito que eu queria. A única coisa mesmo que eu não amei foi que ele ficou num tamanho não tão apropriado pra mim. Mas, né, acontece essas coisas. Mesmo assim, eu amei o jeito que ficou, eu amei a mantilha. Eu queria muito casar de mantilha, porque eu acho a coisa mais chique, linda, romântica. Achei que deu um toque bem, bem legal. Meu cabelo e maquiagem. Cabelo e maquiagem foi um desafio pra mim, eu confesso, porque eu nunca gostei muito de maquiagem de maquiadora. Todas as vezes que eu tinha me maquiado com maquiadora, quase todas as vezes, eu não gostei muito. Eu fiquei achando que eu parecia outra pessoa, assim, não me sentia muito eu. Então, eu fiquei super insegura pra escolher cabelo e maquiagem. Fiz vários orçamentos. No final das contas, eu acabei escolhendo a opção que eu mais gostava desde o início, que foi, eu pedi uma amiga minha, a Nono. Ela é maquiadora, mas esse não é o trabalho principal dela. Ela é que foi minha maquiadora, então contratei ela, foi super especial. Porque, ela é muito divertida, e passar o dia com ela, porque a gente passa uma boa parte do dia, né, gente, com a maquiadora, cabeleireira. Maquiador, cabeleireiro e fotógrafo são as pessoas com quem a gente passa a maior parte do nosso tempo como noivas do dia do casamento. Já parou pra pensar nisso? Então escolha essas pessoas com muito cuidado. Escolha gente que vai trazer leveza, paz, calmaria pro seu dia, ou que seja gente divertida, que não vai colocar aquela tensão no seu dia. Então foi super especial que a Nono, que fez a minha maquiagem, passar a manhã com ela, e com a Lu, que foi quem fez meu cabelo, que foi uma recomendação dela. Foi super legal. Eu me arrumei no espaço do casamento com a minha mãe e a minha irmã, e eu fiz um teste de cabelo e maquiagem antes. Acabei mudando umas coisas no penteado depois, e que depois, olhando pra trás, eu não sei se eu teria mudado. Eu acho que talvez eu amo meu cabelo preso assim, de coque, mas eu acho que talvez eu teria casado com o cabelo solto hoje, ou tipo, meio preso, assim, porque eu acho que teria destacado melhor, assim, com a mantilha. Mas, mesmo assim, gente, eu amo. É que a gente fica olhando essas coisas depois e pensando, eu teria feito assim, diferente. Mas, né, é o dia do casamento, gente. Não dá pra ser tudo perfeito também. É um dia, né? Então, tem arrependimento. Mas, talvez eu teria feito um teste com 2 penteados, sabe? Porque a gente só testou preso. Porque desde o início eu falei, não, eu quero preso. Mas às vezes, talvez uma dica que eu possa dar aqui testa de um outro jeito. Se você for fazer teste de cabelo e maquiagem, você pode testar de um outro jeito, que talvez não é a sua primeira opção, mas que vai que você ama, né? Então, eu acho que talvez se eu tivesse feito um teste com cabelo semi-preso, eu teria gostado muito do resultado. Mas acabei optando pelo preso e eu amei. No geral, eu amei. Se eu puder dar uma dica aqui, na verdade, seja você. Seja você, vai com o que você tá acostumada a amar em você. Então, se você não ama maquiagem pesada, não faz maquiagem pesada. Vai naquele profissional que vai entender quem é você, que vai se esforçar pra não te tornar uma pessoa que você não é. E isso faz toda a diferença, porque se sentir bonita no dia do seu casamento faz muita diferença. Agora vamos falar sobre a minha escolha pra fotografia e vídeo.
obviamente, essa era uma parte muito importante pra mim, porque eu sou fotógrafa de casamento. Eu também faço vídeo de casamento junto com a minha irmã. Ela é quem cuida de tudo da parte do vídeo, mas eu também filmo casamentos com ela. Então, pra mim, essa era uma parte, assim, fundamental. Desde o início eu já tinha alguns fotógrafos que eu tinha em mente, assim, de gente que eu queria, mas, de verdade, todos eram muito acima do meu orçamento, esses fotógrafos que eu amava muito o trabalho. Eu cortei de cara, porque por mais que eu tivesse esse sonho de ter um fotógrafo muito incrível comigo, eu jamais comprometeria o nosso orçamento e a nossa vida financeira só por causa disso. Então, de cara, se estava fora do orçamento, eu dispensava. Por mais que fosse um fornecedor que eu gostava muito. No final das contas, quem fotografou o nosso casamento foi a Mari, como eu já falei, né? A Marina Belli, que é maravilhosa. Eu acho que pra mim um fator muito importante é que eu já trabalhava com ela, já tinha feito casamentos com ela antes, então eu sabia como ela trabalhava e ela me conhecia também, ela conhecia bem o meu estilo, o que eu gostava, o que eu não gostava. E acabou que foi assim, o casamento perfeito. Foi a fotógrafa perfeita pra nós, porque ela conseguiu fazer assim... Eu não vou falar que ela fez milagre, porque realmente o dia foi lindo. Mas ela captou a essência do nosso casamento de um jeito muito especial. As fotos são maravilhosas, maravilhosas. Tem uma luz, assim, incrível. Ela é muito boa, a Mara é muito boa. E quem fez o vídeo do meu casamento, isso foi muito especial, gente, foi a minha irmã. E a gente, assim, antes do casamento, a gente estávamos nós duas, na época, a gente namorava juntas. Então a gente passava, assim, as nossas tardes sonhando e conversando e planejando casamento e vídeo de casamento. Foi uma fase boa demais. E aí eu lembro que eu comprei a minha câmera nova, uma câmera nova, pra fotografar mesmo pro trabalho, e era a câmera que ela ia usar pro casamento também. E a gente ficou lá fazendo testes do vídeo na câmera nova, plástico bolha na cabeça, que era o véu, né, claro. Então o vídeo teve muito significado. E aí pra ajudar ela, porque ela também foi madrinha, gente, coitada, ela fez vídeo, ela foi madrinha, ela organizou várias coisas do casamento e da decoração ali no dia, a desmontagem, trabalhou demais lá. Eu sei que você está assistindo isso mais uma vez. Eu, assim, nunca jamais conseguirei pagar o que você fez no dia do meu casamento. Eu espero que quando você casar, eu possa fazer o mesmo por você. Mas foi super especial que foi ela. E se você quiser assistir o nosso vídeo do casamento, ele também tá aqui no canal no YouTube. Só pra pesquisar aí o nosso casamento. Uma dica que eu posso dar sobre esse universo, assim, de foto e vídeo de casamento é, primeiro, priorize o que é mais importante pra você. Se foto é mais importante pra você, talvez escolha um profissional que vai ter um valor um pouco mais alto, mas que vai ser exatamente aquilo que você tá querendo. Mas o que eu não recomendo que você faça é economizar em tudo nesse aspecto. Porque, no final das contas, isso é muito real, gente. Não tô falando isso porque eu sou fotógrafa de casamento, não. É verdade mesmo, eu tô falando isso como noivo. A coisa que fica, depois que passa o dia, depois que passa esse tanto de evento, esse tanto de organização, esse tanto de dinheiro que a gente gasta, são as fotos e os vídeos. Depois que passa o casamento, dá aquele sentimento, assim, de, sabe, tá uma coisa faltando, porque é quase um segundo emprego organizar casamento. A gente passa um ano da nossa vida, vários meses da nossa vida dedicados a isso, gasta muito dinheiro com isso. E o dia passa muito rápido. Muito rápido, o dia voa. É muito legal olhar para as fotos e para os vídeos depois, poder lembrar das coisas como elas foram, sabe? É uma emoção diferente de falar, não, nunca vai voltar, mas que bom que eu posso lembrar disso aqui com tanto detalhe, com tanta riqueza de detalhe. Então, não economize demais com foto e vídeo. É isso que você vai ter depois que tudo passar, sabe? É isso que vai ficar para os seus filhos assistirem, para vocês lembrarem com carinho desse dia. E pense também no estilo que você gosta. Não só no estilo do resultado das fotos ou dos vídeos, mas também em como você quer se sentir no dia. Que tipo de pessoa você quer do seu lado. Eu, por exemplo, minha fotografia é muito documental. É bem voltado para coisas mais espontâneas. Lógico que tem um pouco de direção, mas a minha direção é muito mais orgânica. Eu não gosto de interferir muito nas cenas. Eu não sou aquela fotógrafa que fica pedindo para olhar para a câmera. Para mim, quanto mais natural a vida acontecendo for, mais especial fica o registro. Mas isso é um estilo.
Pode ser que você goste muito de fotos bem cara de revista, assim, coisas mais posadas, e tudo bem, é o seu estilo. Vai no profissional que tem um estilo bem alinhado com o que você gosta, porque isso vai fazer muita diferença pra você se sentir feliz, à vontade no dia do casamento também. E sobre vídeo, inclusive, é uma coisa assim, eu sei que o investimento em vídeo é muito caro, a gente também faz vídeo. Eu nem sei se eu teria tido vídeo, se eu teria feito vídeo, se minha irmã não fosse videomaker, porque era um serviço que também tava meio fora do nosso orçamento. Mas mesmo que você não vá contratar um videomaker, fazer um vídeo super elaborado, super cheio de coisas e firulas, pede alguém pra gravar, coloca um celular num tripézinho ali no cantinho gravando, pelo menos a cerimônia, porque, ai gente, é muito legal ter. Assim, eu acho que principalmente para nós cristãos, a cerimônia é muito importante, né? O porquê da gente estar fazendo essa festa toda, esse dia inteiro, né? Então, é isso gravado, especialmente pra gente assistir os votos depois, é muito, 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 muito legal. No dia que a gente sentou e assistiu, assim, os nossos votos pela primeira vez, ai, chorei. E é uma coisa, gente, que os votos é aquilo que eu quero lembrar, que a gente quer lembrar quando as coisas estiverem difíceis, quando a gente tiver num turbilhão da vida e muitas coisas ao mesmo tempo e a gente se esquecer da promessa que a gente fez, é aquilo que eu quero lembrar. Claro, se você só tiver os seus votos escritos, tudo bem, lê de novo pro seu marido, lê de novo pra sua esposa, mas e se lembre disso. Mas se tiver em vídeo, mais especial ainda, é legal lembrar até como a gente era jovem. Como a gente era jovem e bonito e reclamava do cabelo à toa. Mesmo que seja de maneira simples, registre. Passemos então pro dia do casamento. Primeiro, a decoração. A decoração era uma parte bem importante pra mim. Eu gosto muito de decoração e eu gosto muito de decoração de festa, de casamento. Eu amo flores, eu queria muitas flores bonitas e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha um orçamento muito grande pra gastar com isso. E essa é uma parte bem cara do dia. E é uma parte que, digamos, é um pouco mais supérfluo. Então eu fiz o seguinte, muitas coisas eu fiz entre nós mesmos, assim, eu fiz muitas coisas, minha família me ajudou em muitas coisas, minha irmã, minha mãe, meu pai, a gente fez muitas coisas nós mesmos. Coisas de lembrancinhas, coisas, as flâmulas, como eu disse, eu fiz, coisas de papelaria, as coisas, por exemplo, as peças, eu fui pegando emprestado ou usando coisas minhas, coloquei nome embaixo de tudo, as peças, né, de decoração, da mesa de comida, da mesa de bolo, de doces e tal. E eu contratei uma florista, foi uma amiga também que fez as flores, os arranjos mais lindos do mundo. Gente, ela é assim, eu não sei como anda a agenda dela, viu? Eu já ouvi falar que ela tem uma agenda muito limitada, é exclusivíssima, mas ela é muito boa. Tem um trabalho de uma delicadeza que eu nunca vi igual em Belo Horizonte. Então foi super legal ter a Ana com a gente. Não, e esse evento aqui, ele tá dando um charme, então por isso que eu gostei. Tá mesmo. Segura um pouco ainda. Ela cuidou dos arranjos das flores, me ajudou a pensar o layout das coisas, isso foi maravilhoso. Boa parte da montagem a gente foi lá fazer antes, no dia anterior, assim, colocar os móveis no lugar, levar as peças, então foi bem corrido. Deixamos as coisas lá e a Ana finalizou com os arranjos de flor e umas outras coisinhas de decoração no dia do casamento. Lá no meu Instagram também tem um post sobre isso, se você quiser ver um pouco mais de detalhe. Uma outra coisa que a gente fez, que eu amei, achei que deu super certo, foram os buquezinhos para as convidadas levarem no final da festa. Com certeza, minha coisa preferida da decoração foram as flores. Eu jamais deixaria elas serem jogadas fora depois do casamento de qualquer jeito. Então esse foi um detalhe bem fofo e eu fiquei super feliz juntando florzinha no fim do dia. Outra coisa que foi super especial foi a comida e o buffet, que também foi feito a muitas mãos. Minha tia fez algumas coisas, uma amiga organizou as mesas, a gente teve um formato meio de brunch, assim, foi à tarde o casamento, mas foi um formato meio de café da tarde, café colonial, brunch, assim. Então teve 2 mesas de comida grandes, com várias comidinhas gostosas. E, gente, um arrependimento meu muito grande é que a gente comeu pouquíssimo. Eu nem vi a comida, eu nem vi. Eu vi antes, né, quando tava
ainda... Não tinha começado a cerimônia. Eu não passei na mesa de comida pra comer, sabe? Isso foi uma tristeza. Eu achei uma tristeza, porque eu queria muito ter visto tudo montado, bonito e comido, né? Essa é uma coisa que eu vou falar que eu teria feito diferente. A gente encomendou algumas coisas também. Teve uma outra amiga que fez umas coisas. Então foi, assim, bem feito a muitas mãos. Eu não contratei um buffet. Ao mesmo tempo que isso foi muito legal, porque, primeiro, a gente conseguiu economizar muito nisso. Ao mesmo tempo, eu dei muito trabalho pras pessoas, coitadas. A gente teve muito trabalho. Assim, as bebidas a gente que comprou. Eu sei que deu maior BO que meus tios e meus pais tiveram que resolver. E a cerimonial teve que resolver no dia lá de bebida, de coisa que não gelava. Então, assim, a vantagem de contratar alguém pra fazer tudo é que você não tem que se preocupar com essas coisas, né? Então, assim, eu sei que eu dei muito trabalho pras pessoas que me amam. Eu sei que eles fizeram porque eles me amam, mas eu também dei muito trabalho pras pessoas. Então, eu não sei se eu recomendaria tanto fazer num casamento tão grande. O casamento teve 130 convidados. Num casamento tão grande, eu não sei se eu recomendaria tanto fazer as coisas assim, nós mesmos, sabe? E essa parte de buffet. Mas ao mesmo tempo, eu fiz isso muito porque eu queria esse formato meio de brunch. E eu não achei muitos buffets em BH que faziam isso exatamente do jeito que eu queria e que fossem num valor que eu pudesse pagar. Foi maravilhoso do jeito que foi, porque as pessoas que fizeram arrasaram. Mas ao mesmo tempo, hoje eu fico um pouco me sentindo culpada, porque eu sei que eu dei muito trabalho pra isso. Mas ficou lindo, todo mundo fala até hoje que a comida tava maravilhosa. Eu não sei dizer. Devia estar mesmo. Mas eu não sei dizer, porque eu não comi quase nada. E assim também foi com os doces e o bolo. O bolo quem fez, como eu já disse, foi a minha cunhada. Time é outro. Time, te amo. Muito obrigada por todo carinho. O bolo ficou maravilhoso, ficou lindo. A gente fez 2 bolos, na verdade. Um bolo de corte, que saiu direto da cozinha, que foi minha tia que fez. E o bolo da mesa, que ficou maravilhoso, que foi a minha cunhada que fez. Ele ficou super lindo. Também sei que eu dei um trabalhão pra isso, mas ficou muito legal e foi muito especial, que foi ela que fez. E os doces e o bolo de corte, como eu falei, foi minha tia que fez. Também maravilhosa. Nossa, ajudou demais, 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 demais. Ela fez todos os doces bem casados. O pão de mel de lembrancinha, bem casado de lembrancinha. Os doces da mesa e o bolo de corte, que também tava uma delícia. De abacaxi com coco. Bem sabor de velho, né? Mas tava uma delícia. Ficou tudo lindo. Também comi pouquíssimo, gente. Não comi doce, não. Eu queria falar um pouco sobre as músicas da cerimônia também. As músicas eram uma parte muito importante pra nós, assim. Eu queria que elas tivessem significado, que fossem, assim, que a gente olhasse. Da mesma forma que eu vejo hoje, que eu penso nas músicas que tocaram no casamento dos meus pais, eu acho elas super a cara deles, tão especiais, cheias de significado. Eu queria que as nossas músicas também fossem assim, as músicas da cerimônia. Então eu vou deixar aqui a listinha das músicas que a gente tocou na cerimônia. Eu acho que pra mim 3 delas foram as mais especiais. E foram, a música da minha entrada, que foi Liz on Top of the World, da trilha sonora de Orgulho e Preconceito. E deu um impacto, assim, tão legal. Foi muito legal. Eu sou muito esbaforida, então eu saí assim que eu queria chegar logo, sabe? E meu pai, calma, calma, do meu lado, mandando acalmar o passo. E eu agarrei o véu no arranjo de flor, no final do corredor, foi muito engraçado. Mas a música foi muito emocionante, muito, do jeitinho que eu queria que fosse. E a banda que a gente contratou também, uns queridos, maravilhosos. Nossa, conseguiram tocar todas as mirabolâncias que eu inventei, eles conseguiram fazer perfeito. Um outro momento também que foi muito especial, foi um momento que a gente fez de louvor. Assim que eu cheguei, passaram todas as entradas e a gente chamou os convidados a louvarem junto com a gente, né? Entregar esse dia ao Senhor e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez nas nossas vidas. E a gente tocou 2 músicas de louvor que foram Ao Único e Consagração. Consagração da Aline Barros, que são músicas bem clássicas, assim, né? Congregacionais e que eu amo, que a gente gosta muito. E foi muito especial, todo mundo louvando junto, sabe? Foi um momento, assim, muito legal. Muito legal.
último, uma música que foi muito especial pra nós foi uma música que tocou no casamento dos meus pais, que chama O Juramento de Ruth. Inclusive, minha mãe chama Ruth também, né? No nosso casamento, a gente tocou ela depois que a gente trocou as alianças e fez os nossos votos. E é uma música bem... Ela é bem literalmente o juramento de Ruth, assim, né? Por onde quer que tu fores, eu irei. Onde pousares, pousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E do livro de Ruth, né? Então, foi uma música que não só pelo significado da letra da música, pelo peso que isso tem pra nós, mas também porque tocou no casamento dos meus pais. Me emocionei muito nessa música e foi bem especial ter ela no nosso casamento também. Onde quer que pousares, pousarei também. O teu povo será o meu, o teu Deus será. Faça ao Senhor o que bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Por fim, eu quero te contar algumas coisas que hoje eu faria talvez de um jeito diferente. Eu não acho que é super legal ficar voltando assim no tempo e falando, se eu tivesse feito isso assim, não. Mas tem pequenas coisas que talvez possam te ajudar a decidir, a tomar decisões nesse processo de organização do casamento. Então eu queria compartilhar elas com você. Primeiro, eu sei que isso não cabe na realidade de todo mundo. Eu nem acho, sinceramente, que cabia muito na nossa realidade, não. Eu fico pensando nisso hoje, mas eu não acho que teria uma maneira melhor de fazer isso, a não ser a maneira como a gente fez. Quem sabe, se couber na sua vida, na situação de vocês, pode ser que seja uma boa opção. Mas eu talvez tivesse feito um casamento menor hoje em dia, com menos convidados mesmo. A gente não teve, assim, um número muito exorbitante de convidados. Foram 150, tinha mais ou menos uns 130 adultos, 20 crianças no dia do casamento. A gente tem muitos tios, tanto de um lado quanto do outro, muitos tios, muitos primos. Sabe aquela coisa de não dá pra deixar as pessoas de fora? Se vai convidar um, tem que convidar todos. Chamamos muita gente da igreja também, então tem essa coisa toda do círculo social, da família, né, que eu entendo que em muitos casos não dá pra fazer um casamento muito menor. A não ser que você faça um casamento mesmo só pros pais e irmãos ali, pra ninguém ficar chateado. Mas se esse é um desejo seu, uma vontade sua, olhando hoje pra trás, eu penso, nossa, talvez se tivesse menos gente, a gente teria aproveitado muito mais o dia. Porque sabe aquela coisa que a gente passou a festa toda cumprimentando as pessoas? Foi muito assim. A gente nem passou tanto tempo tirando foto com as pessoas, mas a gente passou muito tempo cumprimentando as pessoas. O que é legal, né, gente? É legal cumprimentar, mas eu, olhando pra trás, eu queria ter reparado mais nos detalhes, eu queria ter sentado pra conversar, eu queria ter tido mais tempo. Então é isso. Talvez a solução seja fazer uma festa maior, né? Eu falo isso porque eu fotografo muitos casamentos. A maioria dos casamentos que eu fotografo são casamentos mais intimistas. Às vezes casamentos com 10, 15 pessoas, realmente só os pais e irmãos. Às vezes casamentos com 30, 50 convidados. E esses, eu reparo, assim, eu tenho a impressão de que as pessoas realmente aproveitam o dia. Saboreiam cada segundo do dia, assim, tem mais tempo pra se colocar naquele lugar e aproveitar de verdade. Eu acho que como tinha muita gente, eu acho que eu passei muito tempo do dia preocupada se estava tudo dando certo, se as pessoas estavam bem, se estava tudo funcionando, se eu tinha que resolver alguma coisa, porque eu sou muito assim. E também preocupada de cumprimentar todo mundo. Então eu acho que talvez se tivesse mais gente só próxima, assim como foi no civil, no nosso casamento civil, eu não estava preocupada com nada. Se alguma coisa desse errado, tudo bem, todo mundo que tá aqui é de casa. Então eu acho que isso, pra mim, impactou muito na maneira como eu aproveitei o dia. E eu aproveitei o dia, não entender errado. Eu aproveitei muito. Foi um dia muito bom. Mas eu também passei muito tempo focada, não necessariamente no que eu devia estar focada. Além de ser um jeito de economizar. Mas não só isso, mas também porque é especial de um jeito diferente. Outra coisa que eu teria mudado, talvez é feito uma festa um pouquinho maior. A nossa festa não foi num formato normal, assim, de pista de dança e tal. Foi bem tranquilinho. Comidas servidas ali o tempo todo, no estilo mesa colonial, né? No estilo de café colonial. Os doces também ficaram disponíveis o tempo todo. A gente teve um bar de café, que foi super legal. Muito a minha cara, a gente gosta muito de café. Não tinha matcha, tinha café, cappuccino e tal. Tinha um barista.
E foi muito legal, eu amei. Queria ter tomado mais café e mais matcha, inclusive. A gente fez, por causa disso, porque não ia ter pista de dança, um tempo de festa mais curtinho. Se eu não me engano, foram 2 horas, 2, 3 horas, assim, de tempo de festa. Não porque o espaço não permitia mais, mas porque realmente eu achei que, não vai ter muita atração, então eu acho que não tem problema ser mais. Mas eu acho que hoje eu teria acrescentado 1 horinha a mais, porque eu teria tido mais tempo de conversar com as pessoas, de aproveitar um pouco mais a festa. Ao mesmo tempo, eu sei que depois da festa, assim, as pessoas que ficaram pra desmontagem, vulgo minha família principalmente, minha irmã e meus pais, coitados. Hoje, gente, me perdoa. Me perdoem, eu já pedi desculpa 70 vezes, mas eles trabalharam muito. Então, se tivesse tido 1 hora a mais de festa, eles teriam ido embora muito mais tarde. E essa teria sido talvez uma coisa que eu faria diferente hoje. Porque a gente queria muito economizar e fazer as coisas de um jeito bonito e que tivesse a nossa cara. Muitas coisas a gente fez nós mesmos. Muitas coisas eu não podia fazer no dia do casamento. Porque eu fui embora pra lua de mel, eu fui viver a vida e eu era a noiva, então eu não podia estar lá pra ajudar tanto. A minha família trabalhou muito, assim, não só minha família, amigos, as meninas do cerimonial. Se eu tivesse contratado alguém, talvez assim, alguém mesmo pra ajudar mais na montagem, na desmontagem, alguém pra ficar mais focado nisso, teria sido ótimo, porque teria tirado um pouco a carga dos meus pais e da minha irmã, que fizeram essa parte praticamente sozinhos. Uma outra coisa que eu teria feito diferente é que eu não teria comido separado de todo mundo. A gente acabou de fazer as fotos protocolares e as nossas fotos de nós dois. Eu fui tirar o véu. Então, a gente foi pra dentro do quarto da noiva, a Nono tirou o meu véu, a gente lanchou ali, nós dois, né? Lanchamos ali bem correndo, assim, aquela coisa bem engolida aí, né? Então que a gente comeu só coxinha e não comeu mais nada. Mas hoje eu teria muito pegado meu pratinho, ido pro meio de todo mundo, entrado na fila não, furado a fila, servido a minha comidinha do jeito que eu queria ali e visto a mesa de comida e sentado pra comer com a galera, ao invés de ter ficado enfurnada dentro do quarto da noiva. Eu sei que isso é muito comum de cerimoniais fazerem. E eu mesma, sinceramente, como fotógrafa, eu tô acostumada a ver isso nos casamentos. E aí comer como fotógrafa também na hora que os noivos estão dentro do quarto comendo. Mas eu acho que hoje, olhando pra trás, eu teria feito diferente. Eu teria ido comer no meio de todo mundo. Eu acho que teria sido bem mais legal. E eu teria comido a comida que eu não comi, né? Bom, esse foi o dia do nosso casamento. Eu espero que você tenha gostado de ver um pouquinho mais dos bastidores. E, na verdade, agora, 1 ano depois, o que importa de verdade não é se as coisas saíram exatamente do jeito como eu planejei, se tudo foi lindo do jeito que eu queria que tivesse sido, ou, enfim, nem o que as pessoas falam sobre o dia, não é nada disso. O que realmente é importante é a vida ordinária, a vida que a gente está construindo junto. Aquilo que Deus tem feito através das nossas vidas e a família que está nascendo aqui, que já nasceu aqui e continua crescendo e evoluindo a cada dia. O mais importante não é a festa que a gente dá, não é a comida, não é a decoração, não é o vestido ser perfeito. O mais importante é o que vem depois. E casamento é uma construção diária. A gente passa muito tempo organizando tudo, sim, e o dia passa muito rápido, sim, passa voando. Mas agora a gente tem o resto da vida para construir muito mais do que só um dia. Construir uma história inteira, uma vida inteira juntos. Então, eu espero que esse vídeo te inspire a não só fazer um casamento lindo, ter ideias para o seu casamento que será lindo, mas também a se preparar para o que vem depois, que é o mais importante. Foi muito bom te ter por aqui hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você quer ver especialmente vídeos mais sobre a vida ordinária, a rotina, as coisas belas da vida, do comum, é sobre isso que eu falo aqui nesse canal. Já se inscreve para ver vídeos sobre a minha vida agora, depois do casamento, e a vida que a gente está construindo diariamente. Obrigada por ter chegado até aqui no final. E comenta aqui embaixo que dia que vai ser o seu casamento e como tá sendo esse processo de organização. Eu vou amar saber, eu vou amar trocar uma ideia com você sobre isso. Um beijo, até a próxima.